Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente em nosso meio por meio dessa gravação, desse vídeo, por meio dessa palavra que é poderosa para nos fortalecer, nos encorajar e nos consolar, a fim de que possamos perseverar pelo caminho da promessa. Como que está o coração, irmão? Como que está o coração, minha irmã? Receba paz de Deus para continuar. Vamos lá? Vamos colocar mais um tijolinho nessa construção? Vamos colocar mais uma palavra de sabedoria nessa enciclopédia, nessa biblioteca? Hã? Vamos lá, vamos para cima. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos e eu quero ler com vocês o capítulo 14 a partir do verso 21. Diz assim: Depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, onde fortaleceram os discípulos. Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muito sofrimento até entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e com orações e jejuns o entregaram ao cuidado do Senhor, em que havia crido. Então viajaram de volta a Pisídia até a Panfilha, pregaram a palavra em Perge e desceram para Atalita. Tem uns nomes estranhos as cidades da Grécia, mas vamos contextualizar, irmãos. Vamos pegar esses nomes um pouco complicados de falar que colocam um emaranhado de sopinha de letras na boca do irmão Alisson. Bom, o livro de Atos é um livro da transição, é a ponte entre Jesus Cristo e até nós. É uma ponte liga pessoas, liga lugares, liga. Uma ponte é uma conexão, irmão, e a conexão aqui em si é a salvação e tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida plena. E aqui a missão de Paulo, quando ele começou logo depois, Paulo, o ministério dele, irmãos, praticamente pregação da palavra e abrir a igreja, fazer muitos discípulos, para que a palavra fosse difundida através dele e através do mundo. Ele era uma porta, a qual Jesus e o Espírito Santo de Deus conduzia outras pessoas à salvação. E mediante a essa introdução, eu quero fazer as aplicações pertinentes a nós. Começa a falar assim, depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Irmãos, aqui contém um fundamento bastante valoroso daquilo que é a nossa missão. Embora a grande comissão de Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, o Senhor Jesus delega aos discípulos a missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Muitas pessoas confundem, inclusive as igrejas, dizendo que o id é o mandamento, mas a verdade é que o mandamento é o fazei discípulos. O id pode ser traduzido enquanto vão. Até usam esse versículo como uma forma de encorajar e incentivar as pessoas a saírem por missões no mundo. E a verdade é que nós devemos fazer discípulos, irmãos. Mas fazer discípulo requer muito mais do que chegar e simplesmente pregar a palavra. Eu gosto de ver os novos convertidos pregando a palavra, porque me lembra uma época que eu queria pegar alguns irmãos pelo pescoço e queria que eles entendessem o que eu entendi já de imediato. Fazer discípulo, meu irmão, requer comunhão, requer querer andar junto com a pessoa. E nós vamos chegar lá, nessa parte. Mas o que eu quero dizer nesse primeiro fundamento? Porque eles espalharam as boas novas e fizeram muitos discípulos, mas depois voltaram às cidades que eles já tinham passado, Listra, Icônio e Antioquia. Então, irmão, espalhe o amor. Sim, espalhe, prega a palavra em tempo e fora de tempo. Mas não esqueça jamais de quem esteve com você. Não esqueça daqueles que você deixou atrás, não esqueça daqueles que já caminharam, porque essa é uma prerrogativa do nosso Deus, uma característica, Ele não nos abandona e não nos deixa. Então não abandone as pessoas quando houver crescimento. Quando Deus honrar você com o seu ministério, não esqueça de quem caminhou com você.
Não esqueça. Ó, a palavra fala em Deuteronômio 31, versículo 6: sejam fortes e tenham coragem. Não tenham medo deles, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Ele não os deixará e nem os abandonará. E essa é uma característica de um homem ou uma mulher de Deus, irmão. Olha, o Senhor Jesus chega a falar em Mateus capítulo 5 ou 6, se eu não me engano, versículo 31, fala assim: se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. E andar fala justamente de comunhão de pessoas. Por quê? Muitas pessoas durante um tempo não vão querer andar conosco. Então a gente anda até 2. E como que nós fazemos isso? Vamos chegar ali na frente. Guarda essa palavra aí. Vamos continuar aqui. Fala assim, ó: onde fortaleciam os discípulos. Ali tinha discípulos também na Pisídia. E eles os encorajavam a permanecer na fé. É impressionante isso, né, irmão? Por quê? Porque força e coragem vão ser necessárias para vencer e romper. Olha, onde fortaleceram os discípulos e encorajaram a permanecer na fé. E a permanência fala justamente da perseverança. Por quê? Porque o caminho é difícil, irmãos. Os irmãos ali passavam por perseguição. O crescimento da igreja, e aqui fala de um crescimento. Esse texto fala justamente do crescimento da igreja, tanto expansionista, ou seja, geográfico, como espiritual. E também vamos chegar lá no espiritual, porque o espiritual requer justamente essas ferramentas espirituais, se assim eu posso falar, como coragem, que é algo vindo do próprio Senhor, e fortalecimento para que possamos perseverar, para que possamos adquirir. Uma chave para se acessar a promessa, irmão, sem dúvida nenhuma, é a maturidade espiritual. E ao contrário do nosso corpo, que apenas alimentando e descansando corretamente, ele por si só naturalmente crescerá, o crescimento espiritual, ele demanda força, ele demanda energia e muito mais. Olha, irmão, é necessário força e coragem para vencer e para romper. Eu quero repetir, é necessário força e coragem para vencer e romper. E nós só podemos ter do nosso próprio Deus. Mas quando estamos no começo da caminhada, normalmente não conseguimos ouvir a voz de Deus. Então precisamos caminhar com homens igual Paulo. Pessoas que nos encorajem, irmão. Pessoas que possam ir conosco, pessoas que possam nos animar justamente porque receberam o encorajamento de Deus. Olha o que Paulo fala para a igreja de Coríntios. Segunda carta de Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao 5, ele fala: que Deus maravilhoso nós temos. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de toda misericórdia e de toda consolação. Paulo já tinha essa visão de Deus e ele fala: ele é aquele que tão maravilhosa nos conforta e fortalece nas dificuldades e provações, para que, quando os outros estiverem aflitos, necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir este mesmo consolo que Deus nos deu. E olha, Paulo tinha consciência, irmão, de que a fonte era Deus, mas que também, apesar dele receber da fonte, nós podemos ser usados como canal de bênçãos para consolar as pessoas, irmão. E essa é a intenção. O evangelho veio para isso, para quê? Para que as pessoas cresçam, irmão. Nem todo mundo, quando começa na caminhada, consegue ouvir a voz de Deus. Aliás, ouvir a voz de Deus exige um exercício e exige tempo de dedicação, oração e leitura da palavra, para que nós possamos entender o que Deus está nos direcionando a fazer. Não é fácil, muitas vezes entramos em dúvida, muitas vezes entramos em contradição com aquilo que Deus está falando e acabamos agindo na força do próprio braço. O Senhor entende, irmão. Mas como isso acontece? Ele fala, ó: lembrando-os que é necessário passar por muito sofrimento até entrar no reino de Deus. O reino de Deus fala justamente da promessa da eternidade, mas também do Espírito Santo vir morar em nós. O reino de Deus, ele é interno. Nós somos a casa do Espírito, e ali se torna o reino de Deus. Agora, o sofrimento será inevitável, irmão. Por quê? Ninguém amadurece sorrindo. Ninguém amadurece sorrindo, irmão. E olha o que Paulo fala. Eu gosto na versão Ferreira de Almeida, que fala: importa-nos passar por diversos sofrimentos e provações para que alcancemos o reino de Deus. Até chegar, meu irmão, olha aqui, até entrar. Ou seja, é uma caminhada. Então nós passaremos por sofrimentos. É ali onde o santo é aperfeiçoado. O sofrimento, meu irmão, nós podemos escolher, ele não é opcional. Ou nós passamos com Deus ou sem Deus.
Qual que é a diferença, Alisson? Justamente o que eu falei anteriormente. Fortalecimento e encorajamento vindo do nosso Pai e a misericórdia como Deus vê. Romanos 8:18 fala que as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de se manifesta. Meu irmão, hoje pode estar doendo, mas amanhã tem glória. Hoje pode estar aflito, mas amanhã tem vitória. Hoje pode estar chorando durante a noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. E quando amanhecer, irmão, você estará mais firme, mais forte e terá uma linda história para contar. Acalma a alma. No versículo 23, Paulo continua, fala: Paulo e Barnabé também escolheram um presbítero em cada igreja, e com orações e jejuns. Aqui é a questão dos discípulos, porque, irmão, o presbítero, a palavra presbítero na etimologia da palavra significa ancião. Como eu disse, a maturidade é um acesso, é uma chave de acesso à promessa. Deus não entrega promessas, irmão, para pessoas imaturas, não adianta. O amadurecimento ele se faz totalmente pertinente e necessário. E o presbítero fala justamente dessa evolução. Então chegará o tempo do crescimento. Esse é o crescimento espiritual demonstrado através de uma... Aqui na igreja nós vemos como transformar o presbitério, o diaconato e o pastorado num cargo, irmão. E não é uma função. É uma função da igreja. Para vocês terem uma ideia, Pedro, João, quando eles vão escrever as epístolas deles, eles falam: eu, presbítero Pedro, eu, presbítero João, porque além de pastores, eles se denominavam presbítero, porque o presbítero ele exibe justamente a liderança por meio da sua maturidade espiritual. O presbítero é um homem que alcançou ali um patamar de elevação em amadurecimento espiritual, alcançando a estatura do varão perfeito. Ele é perfeito? Não, Alisson. Não é, irmão. Somente Jesus é perfeito. Até porque se nós não formos perfeitos, irmão, se nós já formos perfeitos, irmão, nós podemos ir para o outro lado. E é o imperfeito, é as nossas imperfeições, é os nossos defeitos que nos movem justamente a essa estrada da evolução, nos coloca. Então chegará o tempo de crescimento, meu irmão, evolução e honra, que escolherão, que reconhecerão. E é necessário, irmão, e que esse tempo chegue para todos nós. Nós não podemos ficar ali sentadinho, não. Olha, isso aqui é para todo mundo, irmãos, tá? Aqui, né? Porque é para todo mundo. Escolheram em cada igreja. Como? Com orações e jejuns. Por quê? Lembra que eu te falei que Jesus mesmo falava sobre a questão de acompanhar? Fazer discípulos. Fazer discípulo requer, sabe, um treinamento e um acompanhamento, irmão. Paulo fala na carta de Coríntios: eu tenho vos falado como carnais e não como espirituais, porque eu não posso lhes dar ainda o verdadeiro leite espiritual, porque vocês têm agido como crianças. E o que o Senhor Jesus fala em Lucas 9? Que quem recebeu uma criança estará recebendo ele e o Pai, e será honrado pelo Pai. E para cuidar de uma criança exige justamente, meu irmão, cuidado, acompanhamento. E muitas pessoas querem, sabe, ungir e colocar e deixar a pessoa ao Deus dará. E não é assim que funciona. Precisamos de pessoas que nos incentivem a ser melhor, pessoas que nos encorajem a ser melhor. Precisamos de pessoas que nos inspirem cada dia mais a ser melhor. Eu venho aqui, irmão, diariamente com vocês, e para mim é uma bênção muito grande. Eu cresço e desenvolvo com vocês, e creio que vocês crescem e desenvolvem comigo também. Mas é necessário que vocês tenham pessoas no nível da promessa do lado de vocês. A psicologia fala que nós somos a soma das 5 pessoas a quais nós mais convivemos. Mas se você conviver com pintinho, irmão, se você conviver com pintinho, irmã, você vai se parecer um pintinho. E no máximo que você vai chegar é um galo, uma galinha. E Deus nos chamou para ser águias. Então tem que andar com pessoas que desafiam, que confrontam o teu coração, que te colocam em xeque, que te coloquem numa situação de você se sentir desafiado, justamente a progredir, a crescer. Olha o que Deus falou a Josué no capítulo, eu gosto disso, no capítulo 3, Josué estava muito incerto da sua missão de conduzir o povo de Israel à terra prometida. Josué tinha uma unção de conquista sobre a vida dele.
E o Senhor chegou em determinado momento e disse assim a Josué, fala assim, Josué 3:7. Olha, aliás, não é esse versículo que eu quero ler agora não, irmão. Esse versículo vai acompanhar o outro tópico, me perdoa. Eu quero ler Provérbios 11, versículo 30, que fala justamente dessa questão da evolução. Fala assim, o homem justo, e é isso que o presbítero representa, é como a árvore da vida. E aquele que é sábio conquista almas. O presbítero agora ele vai espalhar a mensagem. Ele tem um testemunho e recebeu o poder do Espírito Santo. Presbíteros, presbíteras. E não necessariamente precisando ter um óleo como eu tive, irmão. É uma unção do próprio Espírito Santo. É algo que uma pessoa identificou que você pode. E o que vai acontecer com ela? Fala assim, olha o que fala assim, e os entregaram aos cuidados do Senhor, e que haviam crido. Antes eram cuidados por Paulo e Barnabé, agora não. Agora tem um acesso direto. Agora entenda, irmão, como Deus fala. E é o próprio Deus que cuida, irmão. É o próprio Senhor que se responsabiliza pelos seus, irmão. É o próprio Senhor que conduz os passos daqueles. Mas é necessário nós passarmos por um acompanhamento, mas é necessário cortar o cordão umbilical. Eu quero repetir isso para que entre no coração de algumas pessoas aqui. É necessário cortar o cordão umbilical, irmão. É necessário para que nós venhamos a crescer. Largar papai, largar mamãe e andar de mão dada com Deus. É necessário largar o gugu dadá. Sabe aquele negócio de ir para a igreja e pedir o pastor para ficar colocando a mão na cabeça, irmão? Chega um momento em que, em vez de nós recebermos, nós estaremos aptos a dar. E maior bênção há em dar do que receber. Atos 20, versículo 35. Mas agora eu vou ler o capítulo 3 de Josué. Porque Josué se sentia inseguro, irmão, na missão dele. Se sentia inseguro justamente de conduzir, porque a maior idolatria talvez que teve do povo de Israel a um homem, talvez tenha sido a Moisés. E Moisés, eu creio que depois de Jesus, junto com Elias, seria um dos homens que mais foram usados por Deus. Só que Josué tinha diante de si um grande desafio e sobre ele uma unção de conquista, a qual ele encaminharia o povo justamente para a terra da promessa. E olha o que Deus fala para Josué, capítulo 3, versículo 7, mediante aquela situação de insegurança. Disse o Senhor a Josué: hoje vou começar a honrar a você. Eu quero repetir: hoje vou começar a honrar a você na presença de todos. Vou fazer isso para que todo Israel fique sabendo que eu estou com você, assim como estive com Moisés. Irmão, é impressionante isso, o cuidado de Deus para com os seus. O Senhor se responsabiliza pelos seus. Há o tempo de sofrimento, mas há um tempo de honra e exaltação. Aqueles homens que eram presbíteros agora, maduros na fé, iam viver isso, um tempo de colheita. Um tempo de colheita, irmão. E olha, vocês acham que termina aqui? Logicamente não. A palavra fala assim, então viajaram de volta pela Pisídia até a Panfilha, irmão. Por quê, irmão? Ali naquela igreja, da Pisídia, da Panfilha, tinha um projeto inacabado. Então Paulo voltava, não se esquecia dos seus. E olha, você percebe a grandeza de Deus na vida de Paulo? Por quê, irmão? Paulo era os que destruíam o cristão. Agora está construindo igrejas. Está construindo territórios, abrindo portas para o próprio Senhor Jesus. Então ele volta, não se esquece daqueles, escolhe pessoas que ele entendeu que teve um amadurecimento na fé, entregam essas pessoas ao cuidado do próprio Senhor, porque chega um momento em que nós andaremos, será só nós e o Senhor. Ou seja, esse é o momento que o Senhor coloca as pessoas por cabeça. E depois, meu irmão, há um tempo em que há uns projetos que não foram acabados naquele momento, porque talvez não fosse o tempo, que precisam assim ser concluídos. Conclua projetos. Conclua tudo aquilo que você começou, irmão. Conclua, nem que seja com término. Conclua. Chegue até o final. Não desista, não pare, continue, nem que seja rastejando. Não pare. O Senhor teu Deus te diz: não pare, eu estarei com você. Não pare, conclua os projetos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em sua vida há de completá-la.
O nosso Deus é um Deus que completa obras, é um Deus que vai até o final, é um Deus que não desiste, que não para. Irmãos, ele espera. Temos que estar pronto, como Paulo falou. Estou pregando para vocês como carnais e não como espirituais, porque vocês não estão prontos para receber o verdadeiro leite espiritual. E o primeiro, o leite espiritual, aquele de nenenzinho, irmão, é as promessas, mas depois vem as pancadas para tirar, as chicotadas para tirar, para aparar as arestas. É necessário mudar o caráter, é necessário. E é por isso que muitas vezes as pessoas correm de pessoas como eu, assim, ó. Por quê? Porque eu confronto pessoas. Eu sou extremamente confrontador, irmão. Eu olho para a pessoa e eu vejo o que é que está parando ela. Eu sempre cutuco. Lógico que no seu tempo, hoje eu já tenho mais maturidade para fazer isso com sabedoria, mas a gente olha, a gente vê. E é necessário que andemos com pessoas. Eu quero andar com pessoas. Irmão, lá no futebol tinha algo que eu sempre aprendi e eu levo isso para minha vida em todas as esferas. Lá, quando a gente queria aprender a jogar futebol, a gente nunca poderia jogar futebol com alguém que fosse mais ruim de bola que nós. A gente tinha que jogar com alguém melhor. Por quê? Porque só assim nós evoluíamos. E quando eu falo de ruim, de bom, não é que eu me sinto melhor nem pior, não, irmão. Eu estou falando de uma questão de processo, de amadurecimento. Entenda bem isso. Não é porque eu sou tão dependente da graça, e talvez até mais, porque Deus me cobra muito mais do que vocês. Dependo muito da graça de Deus. Sem a graça de Deus nós não somos nada. Não me sinto, nós não somos melhor, mas nós temos que procurar pessoas melhores. Por quê? Porque as pessoas melhores, irmãos, assim, quando eu falo melhores nesse sentido de evoluídas espiritualmente, de avançadas no processo, elas já têm uma tendência de não voltar para o buraco. Pelo contrário, elas pegam aquelas com muita força que estão lá e puxam para cima. Então existem pessoas que nos puxam para cima, que nos desafiam e nos inspiram o melhor que nós podemos ser. E deveremos concluir projetos. Porque Deus é o Deus que completa a obra. Então quando você sentir o confronto no coração, não para não, irmão, segue em frente. E olha, o que vai acontecer? Pregaram a palavra em Perge e desceram a Atalha. Paulo não parava de pregar, irmão. Paulo era um homem imparável, incansável, inabalável. E olha, durante isso, prisões, mordida de serpente, naufrágios, açoites, perseguição por ser cristão, irmão. Tudo isso está no currículo do sofrimento de Paulo. Importa-nos passar por muito sofrimento. Importa-nos passar por muito sofrimento. Eu vou repetir mais uma vez, importa-nos passar por muito sofrimento. Mas o que acontece, meu irmão? Você se tornará um especialista. Você se tornará um especialista em missões. Agora foram pegar a palavra em Perge, não parava. Você percebe o quanto Paulo era dinâmico e ambicioso. E nós devemos ambicionar o crescimento, irmão. Devemos ambicionar essa situação em nossa vida para que venhamos a atingir a estatura do varão perfeito. Este é o caminho. Eu quero repetir. Este é o caminho. O serviço a Deus. Esteja preparado e pronto, valente guerreiro. Esteja preparado e pronta, valente guerreira. Gladiador do Senhor, gladiadora do Senhor. O Senhor tem algo contigo e é só consigo. Olha, Isaías 54, versículo 3, e eu quero declarar profeticamente sobre a sua vida. Em breve, você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. Os seus filhos vão habitar novamente nas cidades desertas e governar as nações que antes pertenciam aos inimigos, esmagadas diante dos seus pés, debaixo dos seus pés, para que não venham novamente trazer tormento. Chegará um momento em que não doerá mais. Então fique mais forte você. Portanto, o Senhor Jesus diz em Lucas 12, versículo 32, portanto não tenham medo, pequeno rebanho, porque é grande a felicidade para o Pai em lhes dar o reino, e Ele quer lhes dar o reino, quer lhe entregar a promessa. Continue firme e forte, e no final o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.